próximo episódio a gente continuará falando sobre o mesmo assunto, endometriose, mas vocês explicando como é feita essa cirurgia, que é uma curiosidade minha, inclusive. Quem começa? Vamos lá. Doutor Mário. Ele que começa a cirurgia. O importante, assim, a abordagem cirúrgica, como eu falei, nos anos 80, 90, veio crescendo com o advento da videolaparoscopia. Então, a vídeo, ela é fantástica. Você tem uma visão, como o Alisson bem colocou ali, hoje, 4D, né? A gente tem alta definição e, enfim, você distende o abdômen, você tem acesso, vamos dizer, a todos os ângulos e a todas as abordagens ali. Quando você abre cortando, né, você corta a barriga, você vai ver de cima. E às vezes está tudo colado, você não vai ver o que tem abaixo do intestino, abaixo do útero, você não tem essa perfeita abordagem. Fora que o intestino é um bololô, né, dentro do abdômen. E fora que você tem também uma outra questão, que é a lente de aumento, que a gente já tinha falado, que é a lente da ótica, a ótica de uma cirurgia laparoscópica, né, videolaparoscópica, a ótica é um tubo que ele entra e ele é conectado a um aparelho que projeta a imagem numa tela. Essa tela pode ser 3D, pode ser Full HD, pode ser 4K, então é uma imagem muito precisa e muito perfeita, e ela tem 16 vezes a lente de aumento. E aí, ainda a gente pode aumentar isso também, que a gente tem a possibilidade de dar um zoom, por exemplo, com uma filmagem, quando alguém focaliza o seu rosto. Então, mas aí explica, por exemplo, é um tubo que entra com uma câmera na ponta? Isso, é um tubo que entra com uma câmera na ponta, uma câmera do tamanho de uma espessura de um dedo. E aí ele até na ponta e você consegue movimentar o ângulo que você quiser de acordo com o que você quer ver. E outra coisa importante, que é fundamental também, a gente consegue aproximar como um microscópio, né? Então, é como a gente estivesse operando com um microscópio. Então, o cirurgião que ele é acostumado a operar por laparoscopia, ele tem uma certa dificuldade de operar cirurgia aberta, muitas vezes convencional, que a gente chama. Então, por quê? Porque a estrutura está mais longe, ela é menor, a gente não tem a precisão da movimentação. Quando vai dar um ponto, não tem a precisão de onde está pegando exatamente, quando na cirurgia aberta. Isso na laparoscopia e no robô, a gente tem essa precisão, a gente consegue identificar exatamente o ponto certo para você poder dissecar ou dar o ponto ou cortar, e com as pinças de energia que a gente já falou, elas trazem uma segurança muito grande, porque as pinças seriam como se fossem os antigos cauter. É uma evolução do é uma evolução, só que ela não frita, não. Sim. Ela não é monopolar. Né? Você é mais ou menos assim, para exemplificar e falar para todos que nos ouvem, é como se eu fosse entrar nesta sala tirando o telhado, e nós vemos nós quatro sentados nessa mesa. Tem os detalhes em madeira, tem embaixo da mesa. Você olhando lá de cima do telhado, você vai ver nós quatro, mas você não consegue ver embaixo da mesa, você teria que puxar essa mesa, você teria que afastar, abrir. Não, com a vídeo, você entra com uma câmera, vamos dizer que nem em filmes a gente vê os espiões colocando naquelas câmerazinhas, estão vendo? Sim, né? Então você entra com esses tubinhos, e você vai ver na televisão embaixo da mesa, sem machucar, sem ter que tirar a mesa. Eu posso ver no vão daquelas madeiras, entro ali para dentro, eu posso ver embaixo desse microfone, eu posso ver dentro dessa caneca. Tem uma riqueza de detalhes muito maior. Posso até levantar essa caneca e ver embaixo dela, né? Isso tudo com a vídeo nos é permitido. E com uma invasão muito menor, porque não tem corte. Então, quando você corta, você vai, às vezes, cortar músculo, às vezes você vai cortar a aponeurose, a parte gordurosa, a pele. Então, no pós-operatório, a recuperação disso tudo é bastante, vamos dizer, dolorido para o paciente, né? Por melhor que seja o cirurgião, ele está mexendo. Você tem um custo maior de uso de medicamentos como anti-inflamatório, você tem tempo de internação maior. As complicações. Recuperação pós-cirúrgico maior. Você tem alguns pacientes que não conseguem se recuperar de uma cirurgia aberta, muitas vezes, dependendo da idade. Então,
a gente tem vários fatores. Então, a cirurgia laparoscópica, que a gente chama não só laparoscópica, né? Ela foi a primeira, minimamente invasiva, o robô também é minimamente invasivo. Então, esse tipo de cirurgia, essa técnica foi um avanço muito grande para a medicina, como tecnologia. Agora explica qual é a diferença dessas cirurgias que vocês fazem para uma cirurgia robótica. O robô ele segue a mesma técnica, que é por laparoscopia, ou seja, a gente coloca um gás na barriga, faz um campo ali, um espaço, como a gente está falando, e esse espaço ele que é criado, a gente consegue operar nesse espaço. A diferença de técnica, ela segue esse mesmo princípio de pneumo peritônio, ou seja, gás, pneumo de gás, coloca um gás no peritônio. E esse gás que distende forma esse campo para a gente poder operar. Por quê? Porque o peritônio está colado no intestino. Então a gente distende esse peritônio e a gente opera nesse espaço aqui com gás. E ali a gente consegue ter uma visibilidade melhor. E aí você tem isso fazendo com que você consiga ter uma precisão. E o robô, qual é a diferença do robô? O robô ele tem os braços mais angulados, que a gente consegue. Tem vários tipos de robô, estou falando da Intuitive, né? Mas hoje tem os robôs chineses, tem japonês, tem robô, os americanos, o Intuitive, né? Então você tem agora também o Hugo, né? Que é o japonês. Então cada um com uma tecnologia diferente. E só que qual é o princípio? É esse da laparoscopia e os braços com mais mobilidade para você chegar e ter mais precisão. E a outra questão é a lente, é a ótica, é o 3D, é o 4D, é um avanço dentro dessa tecnologia de visibilidade, porque a gente sabe que a cirurgia ela não é só a precisão do robô, associado com a inteligência artificial, isso vai ser bem interessante também, auxiliando o homem, né? Isso e muitas vezes o homem auxiliando o robô, né? Então a gente vai ter um avanço nos próximos anos muito grande do ponto de vista de tratamento cirúrgico. Até o Alisson colocou muito bem aí, né? O robô, você uma vez colocou as pinças, vamos dizer, instaladas, o cirurgião vai para o console e você não fica do lado dele, você vai estar, vamos dizer, com todas as pinças interligadas nos seus dedos. Então o que você faz, os movimentos finos são muito mais precisos, né? Então você está vendo a televisão, fazendo aqui, e o braço que está lá no corpo do paciente. Mas aí, isso que eu queria que colocasse. Mas tem um ser humano ali, que é o Sim, médico. Claro. Né? Porque fala robótica, as pessoas acham que é o seguinte, só tem um robô lá com a inteligência artificial. Não tem, o médico não que é isso. opera o robô. É o médico que opera o robô. E mais um passo além da cirurgia robótica, que já está começando a acontecer, seria a cirurgia à distância. Vamos dizer, o cirurgião distância, né, está lá em Nova York, e o paciente está aqui, então o seu assistente vai e coloca as pinças, e você de lá, tendo o computador com um delay muito pequeno, né? Já foi feito esses dias aqui no Brasil, no Japão e aqui. Sim. Ou seja, no interior de Manaus. Sim. Eu posso ter lá X pacientes que podem ser operados à distância. Exatamente. Sim. Você pode ter um cirurgião que esteja na Suíça operando na selva amazônica. Sim. Desde que lá tenha um robô e que tenha uma pessoa. E tenha uma equipe preparada para para instalar e conectar com o cirurgião. Eles fizeram agora. E com o robô é o contrário? Vocês visualizam ao contrário? Por exemplo, se eu pego a pinça direita, eu vou para a esquerda? Essa imagem invertida é muito comum. É igual a imagem 3D, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que tem muito cirurgião que não se adapta a algum 3D laparoscopia. Por quê? Imagina você pescar de barco em alto mar. Você vai marear, vai ficar enjoado. Então, a laparoscopia é a mesma coisa. Tem cirurgião no robô também que enjoa. Por quê? Porque o 3D, em algumas pessoas, aumenta a chance de ter mais enjoo. Tem mulheres que têm mais enjoo, tá? E eu acredito que esteja relacionado ao período, né, menstrual, pré-menstrual. Então, elas sentem mais enjoo no 3D. Isso é muito comum. Mas uma coisa que a gente identificou é que a câmera, quando fica mais parada no 3D, você enjoa menos. Então, é mais ou menos a sensação de um barco mesmo, porque você fica naquela movimentação.
o tempo inteiro. Isso, vamos dizer assim, isso te causa uma cinetose, né, ali. Então, e aí o avanço das câmeras hoje são mais estáveis. As primeiras gerações causavam mais isso, né? Hoje você consegue fazer com uma maior precisão sem ter tanto esses sintomas. Mas tudo é tecnologia, né? Então a gente está num avanço tecnológico muito grande. Eu estava falando da inteligência artificial, um tema interessante. Ela vai, por exemplo, numa precisão. Eu, por exemplo, como cirurgião, se eu tiver alguma dúvida que pode ocorrer num momento de decisão, a inteligência artificial pode auxiliar o cirurgião nesse momento numa decisão a ser tomada naquele paciente de acordo com, vamos dizer assim, porque ele consegue acumular uma quantidade de informação que nenhum ser humano consegue. Então, ele, logicamente que também tem as questões éticas relacionadas a isso. Será que um dia um robô vai operar sozinho o ser humano? Né? Nos Estados Unidos fizeram uma cirurgia no John Hopkins agora recentemente, uma colestectomia totalmente por robô com inteligência artificial, sem homem, sem ser humano. Então é interessante, é um tema também controverso, é um tema que cabe discussão, mas assim, o que a gente não tem que ter medo da tecnologia, sim, né? sim. Pelo menos todos os anos e toda a evolução da medicina foi através da tecnologia. A tecnologia sempre trouxe grandes avanços e benefícios para a medicina. Sabe uma outra coisa que eu queria, doutor Mário, que você falasse? É o seguinte, para eu chegar a ser o cirurgião especializado em cirurgia de endometriose, quanto tempo de experiência e qual é a formação que eu tenho que ter? É multiprofissional também. Eu sempre falo, não adianta o ginecologista não entender nada de cirurgia. Eu tinha um professores antigos da residência, tinha um professor especificamente que dizia, olha, o cirurgião ginecológico tem que pelo menos passar 1 ano na cirurgia geral. Né? O cirurgião geral, para fazer junto, ele tem que ter uma vivência na ginecologia. E vamos supor que parta do princípio da cirurgia básica ginecológica. É interessante que aprenda, assim, tenha um insight na cirurgia geral, fazer a residência de ginecologia e acompanhar um serviço que tem um movimento grande de endometriose. Né? Então, são muitos anos. Tem outro professor que trabalhei muitos anos com ele, e inclusive ele dei aula junto com ele, eu era adjunto, e o professor Pascoal Martins Simões, posso dizer o nome, que quero muito bem, e ele sempre falou, o médico nunca se forma, né? Você está sempre em formação. Ele falou Perfeito. E fala, né, atualmente. Ele já está aposentado, mas ele fala isso, o médico nunca se forma, e é a grande verdade, Sim, não é, Edson? Com certeza. A gente está sempre aprendendo, né? Então, a cirurgia de especialista, né? Você se tornar um especialista em laparoscopia, primeiramente, e depois uma subespecialidade que é endometriose, que é extremamente complexa. É uma formação muito extensa, precisa de muitos anos e anos de experiência e vamos dizer assim, e você nunca domina tudo, né? Isso é uma coisa que em medicina a gente sabe que por mais conhecimento a gente não tem como ter uma dominância completa sobre a patologia e sobre o paciente. Né? A minha pergunta foi para deixar as pessoas mais tranquilas, né? De que se uma vez tenha sido indicado o tratamento para endometriose com cirurgia, que são cirurgiões preparados. Sem dúvida. Não é isso? Porque você também não faz uma bariátrica sem você ter passado e seja antes um bom cirurgião geral. Sim. Né? Então a ideia é essa, dizer que uma vez que, porque sempre que a gente diz assim, é cirúrgico, gera uma apreensão, uma expectativa, né? Mas assim, mostrar que os cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia são cirurgiões preparados, porque tiveram que passar pela cirurgia geral. Foi por isso a minha pergunta. E eu acho muito interessante, por isso que eu perguntei das pais, né, tal, porque eu já vi algumas cirurgias na internet e eu falo, nossa, que bacana, porque a pessoa tem que ter a vocação para isso, né? Porque ela está vendo tudo invertido, em 3D, então ela tem que ter uma noção tridimensional muito boa, né? Anatômica muito boa. Assim, ali, vamos dizer, as telas de videogame facilitaram isso para a juventude, sim. né?
Eu já peguei o videogame. Eu acho que o Mário não sei se pegou o videogame. Mais ou menos. Pegou mais ou menos. Peguei, mas eu nunca... Tem um videogame agora muito mais legal, né? Muito mais interessante. Mas peguei os antigos Atari. Primeira vez que Atari, exatamente. Então, assim, a gente acabou que a tela, por exemplo, a juventude hoje, as crianças mexem muito bem com tela, já desde cedo. Então, eles já são acostumados com 3D, então eles vão ter uma facilidade, eles já estão sendo preparados para isso no futuro, para fazer funções que demandam uma ótica, né? Uma coisa importante é que, assim, às vezes o médico jovem, né, eu tenho 2 filhos que estão fazendo medicina, né, estão avançados já, mas ainda não formaram. E eles conversam muito, vão assistir às vezes cirurgias. O importante é que você, na vídeo, você não aprende a operar com a vídeo. Você tem que saber operar e depois saber a via de acesso, que é a videolaparoscopia. Né? Eu aprendi, na verdade, falei de professores, né? Tivemos o professor Alípio Augusto Camelo, que era um exímio cirurgião, acompanhei muitos anos. O professor Edgar da Rosa Ribeiro, também operei muitos anos com ele. Na obstetrícia, o professor Jorge de Rezende. Então, foram todos mestres. E antes aprendi a operar, na época, o professor Alípio, o professor Edgar, o professor Pascoal, que eu citei, era cirurgia para o câncer do colo do útero, que é uma ultra cirurgia, uma mega cirurgia radical, Vertai Meigs. Então, para fazer isso, o professor Alípio dizia, você tem que ter no mínimo um ano de cirurgia geral. Você tem que aprender a parte de urológica, a parte de intestino. E eram cirurgias abertas. Hoje você faz por vídeo tudo isso. E hoje assim, a gente tem uma grande deficiência na formação também. Isso é uma discussão, porque muito ginecologista ele não faz cirurgia geral. E ele tem a formação cirúrgica, né? Ele faz, né? E aí isso assim, na minha visão, é um erro da formação do cirurgião. Por isso que eu perguntei. E os detalhes da cirurgia que eu estou dizendo. Você ser um geral, por exemplo, você tem que aprender, vamos dizer, as nuances da cirurgia ginecológica. Sim. Como eu falei, Vertai Meigs, uma cirurgia que você vem dissecando o ureter, desde o rim até lá embaixo. Né, fazer a linfadenectomia, você vai ter que tirar paramétrico, mexer na bexiga. Né, Mário, isso. Então, esses mestres todos operavam isso aberto. Sim. O que é louvável. E eu comecei com isso. Depois passei para vídeo, já nos anos 90, e aí você vai desenvolvendo, e é claro que a evolução, vamos dizer, da tecnologia veio vindo. Então, o vídeo, quando a gente começou, era olhando direto no telescópio. Não tinha vídeo, né? Não era vídeo, era laparoscopia. Então, você ficava aqui. Quando muito... existia um instrumento que você acoplava aqui, outra pessoa podia ficar vendo com você. Então eram cirurgias muito limitadas, você não tinha abordagem. Quando surgiu, nos anos 80, a documentação por vídeo, né, passou a poder ter equipe. Então um auxiliando, pegando outra pinça, porque está vendo na televisão, já não está mais limitado. Né? Para isso acontecer, não podia a luz queimar lá dentro. Né? Então... foi tecnologia, mais uma vez, de luz que não queime. E a condução da energia pela fibra ótica. Perfeito. Foi criado por Gladivo Médio Forestier em 75. Né? Isso foi dando os avanços da videodocumentação, né? Para poder formar uma equipe e fazer as cirurgias que hoje são feitas. Então, Mário, então não se faz mais cirurgia de abrir? Faz sim. Uma cirurgia de emergência, de um politraumatizado. De emergência, exatamente. Tem condições do paciente. Hoje eu posso dizer que 90% das minhas cirurgias são vídeo. 10% ainda a gente às vezes tem que fazer aberta. Às vezes você pega, vamos dizer, sem condições de cobertura dos equipamentos, das pinças, a medicina hoje é muito cara, né? E nem sempre. Aí nós temos um outro detalhe que seria, vamos dizer, as operadoras de saúde com custo, o acesso, a condição do hospital que a paciente tem direito. Esse acesso é pior ainda, né? Porque então, hoje, vamos dizer, a medicina ideal ao alcance de todos. Tá? A gente tem que pesar muito isso. Né? Uma cirurgia videolaparoscópica, todo o arsenal que se é usado é muito caro.
E a gente discute muito com as operadoras essas questões, porque nem tudo, porque a fonte pagadora quer arcar com esse custo, né? E você tem um custo adicional aí muito grande em cada cirurgia, não só da cirurgia e da equipe em si, mas dessa questão de material é um custo elevado. São materiais cada vez caros, materiais de ponta, né? Então, você tem um custo, por exemplo, para você ter noção, um hemostático, né? O custo dele é muito R$2.000, alto. entendeu? O que é um hemostático? É um pozinho, que a gente usa. O pessoal popularmente diz a colinha, né? Uma cola que você vai e ela tampona e coagula muito porque bem. assim, estou fazendo essas perguntas de cirurgia porque se você vai para Netflix, para as séries, você ainda vai ver cirurgias, paciente babando, sangrando pra caramba, que o cirurgião não tá vendo nada. E aí a pessoa começa a pensar que continua sendo as cirurgias dessa forma. As cirurgias abertas não acabaram, hipótese alguma. Vamos dizer, existem indicações e indicações. Sabe? Tem muitas cirurgias que devem ser abertas. Né? E a cirurgia segura, ela traz a gente tem um protocolo que a gente segue ali da cirurgia e você não tem praticamente sangramento. Sim. Né? Diferente, por exemplo, cirurgia de trauma, de emergência que a gente faz, quando chega lá um paciente com uma alteração, um sangue na barriga, um cisto rompido ou uma tubária em ginecologia. Sim, né, sim. A gente opera às vezes também na emergência da cirurgia geral, o doente chega pra gente também, dependendo do hospital. O paciente abre a barriga muitas vezes, ele não faz essa cirurgia por vídeo, dependendo da situação. Veja bem, um câncer de ovário, por exemplo, é uma cirurgia que preferencialmente se faz por vídeo, mas depende do tamanho. O ovário é um órgão que não pode, não deve estourar, né? Você tem que tirar inteiro. Há menos de um mês eu operei um tumor de 20 quilos. Era mais ou menos da metade, seria como se fosse ele é um bebê. uma gravidez trigemelar de tempo. Então era um tumor que pegava metade dessa mesa. Eu não tinha como fazer isso por vídeo, entende? Então é uma cirurgia aberta. Dentro do útero? No ovário. E graças a Deus um tumor que foi muito boa a cirurgia. E a biópsia já de imediato na sala nos orienta se você vai mais ou menos, enfim. Acabou, claro, sendo a cirurgia como tinha que ser, né? Abordagem completa, radical. Curativa, né? E curativa, porque no resultado imediato deu que era um potencial baixo de malignidade. E depois veio confirmado, ou seja, a paciente está curada só com a cirurgia. Explica por que também tem o patologista muitas vezes com vocês. A biópsia de congelação. Né? Porque é ali que vai ter a decisão se eu aprofundo a minha cirurgia, se eu aumento a extensão dela, ou se o que eu estou fazendo é o suficiente. Então é bom que tenha, não é isso? Isso. A verdade como eu disse, o ovário é um órgão pouco discutido, né, na mídia e tudo mais, mas é dos cânceres ginecológico que mais mata. Não é o maior índice, mas ele quando dá sintoma, ele já está bastante avançado. E aí às vezes a cirurgia somente não é suficiente, né? Mas existem vários tipos de câncer de ovário. Não há para necessidade da população se assustar. Os métodos de imagem sendo feitos a ultra, como tem os protocolos, mostram ovário pequeno. Então, as rotinas ginecológicas hoje são muito positivas, né? Então, você diagnostica bem cedo e a cura é total, né? Então, todo mundo tem a garantia indo ao ginecologista com frequência, fazendo os exames preventivos, seja de mastologia ou de parte abdominal, que é no caso do ovário, e você vai ter sempre um passo à frente, né? Com cura. Porém, o que nós falávamos da cirurgia do ovário e a necessidade da congelação, às vezes pega uma paciente, vamos desenhar um perfil aqui, uma paciente jovem que não tem filhos. Eu tive uma paciente assim há uns anos atrás, né, e você fez a biópsia, então você tem uma conduta alternativa. Então a biópsia me deu que era um tumor de baixo potencial, você não vai tirar tudo. Então se tira a doença, faz biópsia múltipla, peritoneal,
do intestino, de vários lugares, do outro ovário, que é o primeiro órgão onde vai a primeira metástase, né? E deixa ela com o útero e o ovário, para que ela possa ou congelar óvulos, né? E ter um filho, ou 2, e depois que tiver tudo ok, conclui a cirurgia. Então, a biópsia de congelação é muito importante para uma decisão do grau de radicalização da cirurgia. Você vai ver quanto você pode e deve, e às vezes, se é muito, vamos dizer, uma doença muito agressiva, você não vai poder ter uma postura muito conservadora, vai ter que ser um pouquinho mais radical para preservar a vida do paciente, para oferecer a chance da preservação. E você tem pego muitas pacientes ainda com câncer de útero? Sim. O câncer de colo de útero diminuiu muito, vamos dizer, desde as condutas preventivas, né? O Papa Nicolau, a colpocitologia oncótica, né? E as colposcopias. Patologia cervical hoje é uma subespecialidade de grande valor e que fez com que caísse essa estatística lá embaixo. Mas ainda existe as pacientes que acabam não aderindo, ou não, por vários motivos, né, os protocolos de preventivo, e às vezes quando chega já tem câncer. Eu escuto no consultório muitas vezes assim, não, eu não vou ao ginecologista mais, não estou fazendo transvaginal porque eu não tenho mais relação sexual. Né? E aí passam mulheres que passam anos sem fazer uma ultrassonografia transvaginal. Existem protocolos, né? Hoje tem associação, você já descobre cedo com as, tipo, antes de ter o câncer, tem as patologias precursoras, né? HPV, né? O HPV, vamos dizer, está bastante estudado, bastante identificado. Já tem até vacina, né? E o HPV em si não é o câncer, né? O HPV sabe que ele não tratado, ele vai evoluindo pelas neoplasias intraepiteliais cervicais, no caso, ou vaginais, ou anal, e ele vai progredindo. Então, o NIC, o nível, qualquer que seja, vamos dizer, é uma lesão precursora do câncer. Então, ela tem estágio 1, 2, 3, alto grau, baixo grau, e em determinado momento você tem que partir para a cirurgia mais radical. Mas sempre que você pega no início, você tem tratamento curativo, né, pela patologia cervical. Porque assim, o público leigo, né, e alguns colegas também, começam a perceber que tem as imagens, e aí acha, os pacientes principalmente, as mulheres, que não tem que fazer um preventivo, que a imagem já é o suficiente. E aí o que eu quero mostrar é que com um exame preventivo... É muito importante. É muito importante. Um exame barato, simples. Barato em todos os sentidos. Ele é barato porque não requer tempo, é barato porque não é custo, é barato para o plano de saúde, é barato no particular, né? Se você vai para um estágio, vamos dizer, que tenha que investigar um pouquinho mais, a colposcopia também não é nenhum absurdo de caro, mas a imagem não substitui, em hipótese alguma, não. Tem que ser feito, existem uns protocolos e a gente recomenda a todos que estão nos ouvindo que sigam, né, de forma anual, e às vezes quando tem o HPV identificado tem que fazer até trimestral, enfim, enquanto está na remissão da doença, não é? Eu também escuto assim, me pediram para melhorar minha parte imunológica para que eu resolva o meu HPV. Eu acho isso complexo, né, quando se coloca desta forma. É verdade. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? O HPV, uma vez que se estabeleceu, ele também é crônico, né? Então, quando você está melhorando a parte imunológica, teoricamente você estaria pensando de uma forma de não deixar recidiva, mas se ele está ali, ele vai atuar com ou não. É isso que eu queria que você dissesse. Ele vai estar voltando, então não adianta pensar só na imunologia. É isso. Você vai ter que estar sempre fazendo os preventivos para que ele não possa criar as determinadas lesões aí. Isso é uma coisa importante, né? Porque são detalhes que você vai vendo ao longo do consultório, da prática clínica. Ainda tem bastante tempo. A gente estava indo no endometriose, já fomos para o câncer de a mama é a mesma coisa. A mama, o
o arsenal, vamos dizer, de imagem hoje é muito vasto, né? Mas tem vários protocolos e não a gente adianta. pode fazer um link com o hiperestrogenismo ocasionado lá da microbiota que a gente tem que falar. Fala da microbiota em relação à importante, endometriose, endometriose dos hormônios. Exatamente. A endometriose é interessante, a questão da endometriose, que a gente vai ler mais, estudar mais, e tem muita coisa nova vindo, né? Então, e a questão, como eu já tinha identificado isso, que a gente observa um comportamento semelhante. Eu falei com relação ao estilo de vida, ao tipo de intestino, ao funcionamento do intestino. Geralmente são pacientes que têm problema de constipação crônica, são pacientes que têm vamos dizer assim, uma mudança da flora intestinal. Isso você vai ler, você sabe que você tem lá estroboloma, né, que é a microbiota que reage e reabsorve o estrogênio, né, de forma correta. Agora, o que acontece? Nesse paciente de endometriose, você tem uma alteração desse estroboloma e tem uma alteração na sinalização hepática. Então, isso faz com que o paciente tenha um aumento desse estrogênio, e isso faz com que o paciente desenvolva doença metabólica, porque é ali que está o grande problema, que é essa alteração que leva à resistência insulínica, mais ou menos semelhante à síndrome do ovário policístico. Exatamente. Né? Que gera todas aquelas alterações, e esse hiperestrogenismo faz com que o paciente desenvolva as doenças, as lesões, a resistência né? insulínica, né? Que aí dá o start. Que é ali que dá o start e faz com que o paciente desenvolva. E desenvolve inclusive a dor. Não sei se... A Vitória está perguntando aqui do lado. O que é uma microbiota? Não, a microbiota é a flora intestinal que a gente tem. A gente tem cerca de 1 milhão de bactérias no intestino. E algumas delas foram isoladas. Bactérias boas. Boas. Que elas fazem a absorção de bile. Boas desde que estejam no lugar delas. No lugar delas, lá dentro do intestino. E elas desenvolvem, elas ajudam na absorção de bile, elas melhoram o metabolismo do açúcar, elas diminuem a chance de você desenvolver um diabetes, elas melhoram... Ajuda na produção de neurotransmissores e evita a depressão. Exatamente. Então você tem o funcionamento normal e a reabsorção normal das substâncias que funcionam no seu intestino. Então o teu intestino ele tem esse processo. Só que o que acontece quando a flora está alterada? Você tem uma alteração nessa sinalização de absorção e começa a gerar o que a gente sempre fala, resistência insulínica, né? Que aí é o problema. Porque a resistência insulínica leva ao aumento da glicose, que aumenta a alteração, começa a ter uma hiperglicemia e com uma hipoglicemia celular, fazendo com que tenha um erro de sinalização do teu fígado. Então você começa a ter uma ingestão maior de açúcar, uma compulsão por comidas calóricas, ricas em açúcar, para tentar compensar, porque o teu organismo entende que esse açúcar celular está baixo, só que na verdade na tua corrente sanguínea ele está alto. Quer dizer, olha lá, ele está alto na corrente sanguínea, mas dentro da célula, que ele deveria estar sendo utilizado em forma de energia para a célula, não chega lá porque eu tenho uma resistência insulínica. Então o açúcar não está dentro onde ela deveria estar para ser ativo. E aí o que teu organismo faz? Ele aumenta a insulina para tentar compensar. Do açúcar por conta da falta do açúcar celular. E aí você tem, esse é um erro de sinalização, começa a ter a resistência insulínica e posteriormente o desenvolvimento do diabetes nesses pacientes. E com isso o desenvolvimento da esteatose hepática, anterior ao diabetes. A esteatose hepática geralmente vem junto com a resistência insulínica nessa metabolização do açúcar no fígado. Então ela faz com que você desenvolva a esteatose hepática e aos poucos vai desenvolvendo diabetes, que é uma doença metabólica. E lógico que alguns pacientes desenvolvem a obesidade, o aumento da circunferência abdominal por conta dessa hiperglicemia crônica, porque o teu organismo está trabalhando com açúcar mais alto e com uma insulina mais alta. E isso você vê, onde começou o problema? Começou lá no intestino. Então a gente já está desenvolvendo uma doença que leva a isso. Na endometriose a gente identificou isso também. Por quê?
Porque, na verdade, você vai ler, você tem um hiperestrogenismo que leva a essas alterações do ponto de vista de glicose, do ponto de vista de acúmulo de gordura, porque o estrogênio, ele é pró-cancerígeno, né? É uma doença que desenvolve, aumenta a chance de ter câncer de mama. Então, associado com a doença metabólica, ela potencializa muito a incidência de doenças, e a endometriose é uma delas. Porque assim, nos episódios a gente tem uma sequência que vem se encaixando, né? Porque a gente vem falando sempre da inflamação, Da outra vez a gente falou da obesidade, da necessidade do emagrecimento, para que a gente não tenha tanta gordura, que é uma característica de o câncer. Não existe tecido mais inflamatório, mais pró-cancerígeno do que a gordura. Então a gente falou da gordura, do emagrecimento e das doenças metabólicas. Então a gente está falando de doença inflamatória metabólica. Né? Então a esteatose é uma doença metabólica, provavelmente a endometriose é uma doença metabólica. A SOP, que é o síndrome ovário policístico, é uma doença metabólica, né? A doença coronariana é uma doença metabólica. Então a gente cai sempre na mesma situação. Hábitos ruins, falta de exercício físico, alimentação que não seja saudável, excesso de bebida alcoólica, má qualidade de sono, gera uma inflamação que vai gerar síndrome metabólica. Então, mostrando que a nossa ideia é mostrar nas várias especialidades como a gente estar fora do peso ou com hábitos não saudáveis, o quanto que eu posso ficar doente e o número de doenças que eu posso abrir, porque eu não tenho um hábito saudável. Essa é uma coisa interessante, Márcia, que a gente fala, é que você veja, isso é um dado pré-menopausa. O índice de câncer de mama, a gente está falando do câncer de mama, ele é igual na mulher obesa e na mulher não obesa, na mulher com doença metabólica ou mulher sem doença metabólica. Pós-menopausa, esse índice aumenta em 30 vezes em mulheres obesas. Então, então você tem isso é para a gente ter uma ideia que esse hiperestrogenismo, que é ocasionado pela obesidade, pela doença metabólica, ela gera diversas doenças oncológicas, principalmente quando ocorre E aí o pensamento seria assim, se fosse o pensamento lógico. Bom, então se eu tenho excesso de estrogênio, é só usar uma medicação que bloqueie o meu estrogênio. Só que o bloqueio desse estrogênio vai gerar outras complicações de um paciente que já está inflamado. Então vamos lá, eu bloqueio esse estrogênio, a mulher está na menopausa, aumenta a chance de doença coronariana. Se ela já é uma paciente que está fora do peso, que é uma obesa, que tem uma prática péssima de vida, ela é uma... então estimular o metabolismo, a correção metabólica é tudo, é a atividade física, é dieta, é mudança de comportamento. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente estava falando uma outra questão interessante, eu estava até conversando com o Mário quando a gente estava vindo para cá, é a questão dos ácidos graxos, né, que atuam ali nesse metabolismo, controlando tanto na parte dali do ácido araquidônico e fazendo o controle da dor, como também atuando no controle desse estrogênio nessa microbiota intestinal. E hoje também pode-se usar prebióticos, probióticos. Então, é o que a gente estava falando. A abordagem multidisciplinar, o que está se tornando a medicina, né? E hoje, a medicina ela não é feita só de uma especialidade. Você vê a atuação, ela é multidisciplinar. Exato. Em várias por isso que a gente áreas, usa sempre o termo, né? Eu digo que eu faço medicina integrativa, que é o que aí. a gente faz. Né? O termo vem cheio de preconceito, mas é a medicina que a gente faz, né? A gente está aqui porque a gente faz uma medicina integrativa. Da clínica médica é tudo. É isso. Você ter o equilíbrio pela clínica, para que você possa abordar, para que você possa identificar e adequadamente conduzir o tratamento do paciente, tem tudo a ver com por exemplo, uma mulher que sofreu uma cirurgia para a retirada do tecido de endometriose, ela pode voltar a ter endometriose? Pode sim. Se a gente não tratar o que Qual é deflora. a chance aí? Qual é a chance? Entre 11% mais ou menos. É o que eu falo. Dentro da medicina é alto, né? 11% é alto. Se você pegar, a partir do momento que você controlou a doença, você tirou, você estabeleceu, ela volta para o rol das mulheres ditas, entre aspas, normais. Né? Não que a endometriótica seja anormal, em hipótese alguma. Eu quero dizer,
Quando ela tem endometriose, ela deixou de ter endometriose, então ela voltou a ser usual, comum, né? Ou seja, então ela pode, numa estatística de qualquer mulher, desenvolver novamente endometriose. Ela zerou. Ela zerou, mas não mudou o Mas hábito. não mudou o hábito. Então, se ela zerou e não mudou o hábito, essa endometriose vai voltar. Você tem uma tendência a... Mas se você não mudou nada desse perfil, desse terreno, o terreno vai ser propício para nova endometriose. Sim. Não é isso? É exatamente isso. É bastante interessante. Então, é o controle, eu acho assim bem positivo as reuniões, por isso que eu citei, tem várias agremiações hoje por iniciativa das próprias portadoras de endometriose, tem vários grupos que se unem de autoajuda e elas são fortes, né? E isso é importante da gente poder estar trocando ideias com elas e falando, porque é um começo de você mudar comportamentos, né? E dor, né? Pra melhor. Você aquilatar a dor é muito difícil. Né? Então, quando a mulher diz assim, não, eu tô com uma dor insuportável, você, tá. Mas assim, é uma dor insuportável de verdade, porque você imagina um espaço dor, que não existe, essa dor, que sangra. Isso é uma outra questão, né? A gente vê muito isso. A dor, ela é muito menosprezada. É isso. Não só na exatamente. família, não só na família, às vezes o marido menospreza a dor, acha que ela tá forçando a barra, não sei o quê. E outra coisa também, é também pelos médicos, o que é mais absurdo. Eu costumo falar que ninguém pode sobrepujar nenhuma paciente. Quando uma paciente procura um médico, ela está incomodada. Sim. Tá? Algo a está perturbando. Seja emocional, seja real, físico, todo mundo deve ser acolhido. Eu acho que você tem que oferecer aquele tempo para descobrir o que está incomodando. Porque não pode ser não assim, pode, não a endometriose que você tem é incompatível com a dor que você sente. Não. Bom, peraí, como assim? Isso é uma dor emocional. Isso é da sua cabeça. Tem muito. Isso é da sua cabeça. É porque o limiar de emocional. dor é diferente de uma pessoa se dar um tapa na mão de uma criança, pode ser que ela dê risada, o mesmo tapa em outra criança, ela faz um escândalo, grita, chora, porque ela tem um limiar, ela emocionalmente está mais atingida, mais sensível. Se você tem dor crônica, né, você está sempre gatilhando a dor. Então o teu limiar de tolerância vai ficando cada vez mais curto. Exatamente, você não aguenta mais. Você não aguenta. Eu atendo diariamente não sei número de pacientes e elas dizem, eu não aguento mais, é isso. Né? E às vezes o marido não entende, às vezes entende, né? Às vezes pede socorro o casal junto, não é somente isolado. Mas é o que eu estou dizendo, é uma doença assim, perversa, porque ela obstrui, vamos dizer, a liberdade de vida. E às vezes até conjugal. Você acaba, vê casamentos que se acabam por causa uma mulher com endometriose que não consegue ter relação sexual, né, que é muito dolorosa, isso vai impactar no relacionamento do casal. Tem homens muito tolerantes, mas tem homens também que não têm muita tolerância com doença da mulher, né? Isso a gente vê muito. Tanto que no consultório você vê a mulher muito mais participativa na doença do marido do que o marido na doença da mulher. Isso é muito comum, né? Então o homem não tolera muitas vezes um problema, entendeu? E aí você vê muitas dessas mulheres vêm sozinha para buscar o tratamento, que é o marido, não sei o quê, isso é um fato hoje. E clinicamente, eu vejo algumas mulheres que vêm com muitos problemas de intestino, né? E que vem de anos de tratamento e faz colônia e não aparece nada, mas não tem uma ressonância. E às vezes o que ela tem é uma endometriose que está lá colada na parede do intestino. Sim, exatamente. Né? Então, nunca diminuir ou menosprezar a dor alheia. Eu acho isso muito importante. Isso é fantástico. Você né? falando, exatamente. Porque cada um tem a sua. Né? E aí o limiar de tolerância muda, né? Então, assim, eu faço uma brincadeira que os homens eles têm um limiar de tolerância à dor menor, né? Talvez porque a gente menstrui. Então, aquilatar isso é muito difícil, né? Porque a mulher, às vezes, ela suporta muito tempo de dor até procurar ajuda. É verdade. Então, quando a gente tem um programa desse que diz que não é para ter dor,
Então, se você tem uma dor na época do ciclo menstrual, né, ou uma dor que não foi diagnosticada, que não está passando pelos métodos convencionais, Dor desproporcional. desproporcional, uma dor abdominal desproporcional, é o momento de talvez a gente Que pensar... não cede com anti-inflamatórios ou Buscopan, né? Essa dor tem que ser investigada, né? Tem que procurar um profissional adequado, um profissional especialista, para poder... Eu até brinco, eu faço muito diagnóstico de endometriose, porque o paciente chega com ressonância e... não, eu estou tratando aqui com uma médica que ela está... ou médico que está fazendo tratamento para eu engravidar. O que não é incomum isso acontecer. Então, assim, porque teve um período que se falava isso, né? Se a mulher ficar grávida, ela se livra da endometriose. Sim, mas só se ela ficar grávida, há de eterno. Sim. Né? Ter 9 meses isso e depois... é outra coisa que eu coloco sempre para as curada, pacientes. né? Assim, eu não sou favorável, não sou simpático a dizer, olha, eu vou te tratar, acabou a cirurgia, agora se engravida, ela é solteira. Ela não vai arrumar qualquer um para ser o pai do filho dela, porque eu falei há pouco atrás, né, o que une um casal para o resto da vida é o filho. Podem até estar separados, né, mas um vai estar atrelado e o filho vai ser criado sob a guarda, vamos dizer, dos dois. Então, tem paciente que arruma um problema. Ela engravidou, depois ela quer fazer a festa de 5 anos não sei aonde, o ex-marido ou o pai da criança quer que seja não sei aonde, ela quer levar para Disney, o cara é contra a Disney. Enfim, um quer que estude inglês, outro quer que estude francês. Então, é um problema que arrumou. Na verdade, o filho é um projeto, é uma satisfação do casal. Deve ser muito bem planejado, muito bem... É fruto do amor dos dois e um programa conjugal, não é só de um ou de outro, né? Sim, então não tem que sair correndo para engravidar, porque não é a cura da endometriose, pelo contrário. Pode ser um problema para outro casal ou um plano casal. financeiro. Então, para o resto da vida. Tem que ser bem planejado e com muito amor, isso que eu acho. Interessante. Com certeza. Muito bonito o que você falou. Falando da cirurgia, uma coisa interessante que aquela hora a gente não concluiu, então às vezes tem grupos, não é errado isso, mas... que fazem a cirurgia com 4, 5 especialistas em sala. Sim, né? Sim. Então a gente estava falando disso. Então, assim, geralmente, não é errado, mas o cirurgião vai de acordo com o que ele domina. Né? Tem cirurgiões que fazem só a parte por exemplo, eu começo, É. passo para o Alisson, que vai fazer a parte, vamos dizer, intestinal, até parte hepática, né? Às vezes você já entra no torácico. Mas, depois, por exemplo, se estivesse do lado do uma ilíaca, vai entrar o vascular. Às vezes é necessário. Às vezes é Pode necessário. entrar, Quando tem que ter uma ressecção porque pode vascular. entrar no linfático, pode entrar na corrente sanguínea e ela pipocar as células do endométrio em vários locais. Exatamente. Por isso que às vezes entram vários especialistas cirúrgicos, porque você tem implantação em vários locais. É uma ilhota, como se você pegasse é um tecido que vai crescendo em vários lugares do corpo. Aderindo uma Aonde coisa passar pela corrente sanguínea às e vezes conseguir você encalhar. tem o aspecto de pelve dita congelada, que está tudo maçanucado, e você vai ter que ir soltando, isolando um a um, Mas sem isso criar só vê na hora da complicações. cirurgia? Sim, Como é que essa só vê na maioria, hora? sim. Você tem um preparatório, que é o exame físico, é o exame de você já imagem. vai com uma noção, vamos dizer, muito positiva do que você vai ter que fazer. Mas não é raro a gente encontrar uma lesão maior do que a gente identifica, por exemplo, numa ressonância. Ou isso pode acontecer. Por quê? Até porque, às vezes, quem fez o exame de ressonância nem sempre tem tanta experiência, né? Nós temos excelentes médicos com destreza para endometriose. Mas temos excelentes médicos também que são de imagem, vamos dizer, que fazem de uma forma um pouquinho mais singela. Eles estão treinados para fazer, a emergência, ou seja, vida ou morte, acidente, vamos dizer, um tumor de outra linhagem que não endometriose. Então você tem um grupo de médicos que você indica para fazer a imagem. Exato. Não é isso? São mais treinados, são mais treinados para a imagem. Para que isso facilite no tempo cirúrgico. Exatamente. Ou que você escolha que especialistas cirúrgicos você vai escolher. Sim, se o paciente vem de um serviço que eu não conheço, eu vou ter uma boa noção, sabe? Eu posso seguir, mas às vezes a gente poderá ter algumas surpresas na hora da cirurgia. Não é assim, para não fazer em lugar nenhum. Não, claro, pode.
O ideal é se a gente pode indicar onde fazer, mas não é obrigatório, não. Né? O médico cirurgião, o clínico, ele tem que basear na clínica dele também, né? Não só na imagem. Né? Os próprios, assim, a equipe tem que estar muito próxima, o anestesista tem que estar adequado com o nosso tempo cirúrgico, qual modalidade anestésica ele vai fazer, se faz combinado, geral com hack, enfim, toda uma equipe, né? Quando falo equipe é que nem de Fórmula 1, tem os que só trocam o pneu ali, que já estão adequados ao tempo daquele piloto, ao tempo dos demais da equipe, que sabe mexer no carburador, na escolha do bom combustível, né? Sem tendenciosidades, eu vou pôr esse combustível porque eu ganho aquilo, não, hipótese alguma. Você tem que pensar no resultado final da corrida e, no nosso caso, no resultado final do paciente. Eu conheci um médico, que era inclusive o dono e fundador da Clínica São Vicente da Gávea, Dr. Luiz Roberto Londres. Sim. E ele falava, ele até escreveu um livro, Iátrica, onde ele fala: a clínica é soberana. É verdade. E eu acho isso muito bonito entre vocês, clínicas, cirurgiões. A gente já está quase chegando no final, Vitória. Eu estou muito feliz, eu queria agradecer de você estar aqui. Espero que a gente possa fazer o episódio 2. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar podendo. Mas eu queria dizer que a clínica é soberana. Eu sou uma médica clínica, sou apaixonada pela clínica, do exercício do diagnóstico, eu acho muito bonito, mas eu sou uma admiradora dos cirurgiões, porque eles também têm que ter uma clínica muito boa. Sim. Né? Nossa, e como? A destreza, que isso é dom. Para mim é dom, né? Porque eu posso ser um bom médico clínico, mas eu não ter o menor talento, que é o meu caso, para a cirurgia. Então, é uma coisa diferenciada você ser cirurgião. Eu tenho uma admiração enorme pelo que vocês fazem. E fico muito feliz, né? Porque o instrumental cirúrgico e a robótica não substituiu o olho clínico, né? Porque o tempo cirúrgico que você encontra quando você pega um paciente é totalmente diferente do que só a imagem ou só a clínica. E quando você tem um paciente de endometriose, que a dor é lacinante, que ela fica longe do trabalho, que ela perde seu emprego, que ela teve uma separação no seu casamento, quando você tem uma solução definitiva para essa mulher, cirurgicamente, isso é muito lindo. Então eu queria agradecer muito os dois estarem aqui e falar da minha admiração pelos cirurgiões. É a primeira vez que eu escuto falar, né? Mas foi tão bem indicado e falado e que eu fiquei curiosa em lhe conhecer. Então eu queria agradecer muito, foi muito rico. Eu tenho certeza que todos gostaram, mas foi muito rico para mim, enquanto médica. E a outra coisa que eu queria falar é que a gente está fazendo esse programa na intenção de que algumas ou várias ou todas que estejam nos ouvindo possam saber que existe essa doença, que existe tratamento, que tem que ser feito um diagnóstico precoce e que não é necessário, não é normal eu ter uma dor intensa quando eu menstruo ou quando eu começo minha vida sexual ou quando eu menstruo pela primeira vez, né? E que tudo tem solução. Tem solução. E eu gostaria que os dois tivessem alguma coisa para dizer, uma frase, um comentário sobre o que a gente conversou, sobre qualquer outro assunto que seja pertinente ao que a gente veio a fazer aqui. Eu acho que a acessibilidade, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa com vocês. Estamos abertos, quando houver nova possibilidade, vamos estar juntos, sim. Eu acho que é uma mensagem de afeto para todas as mulheres, né? Que elas devem pesar sempre na qualidade de vida e ter a segurança que estarão sempre bem assistidas. Amém. Doutor Alisson. Eu agradeço a Márcia, a Vitória, por mais esse convite, o Armênio. E muito bom fazer parte aqui dessa mesa, que hoje eu aprendi mais do que falei. e graças a Deus a gente tem que estar sempre aprendendo, mas é fundamental, é de extrema importância a gente ter médicos qualificados e valorizados, né? Que os pacientes valorizem o seu médico, o médico que você confie
e que busque tratamento, e que essa doença tão, vamos dizer, tão, né, que tira a qualidade de vida das pessoas, tem tratamento, mas basta buscar um profissional, um médico que faça o diagnóstico adequado. Para concluir, a gente tem que pensar sempre no ser humano, né? E abraçar esse ser humano. E as mulheres em especial, né? Porque a gente conversou no outro episódio que nós mulheres a gente vem com carga, jornada dupla, tripla, né? E você ter uma jornada dupla, tripla com dor, não dá. É muito. Não dá. É impossível ser feliz assim, né? Então, quando vocês praticam a técnica cirúrgica de vocês, vocês trazem felicidade para as mulheres. Então, eu queria terminar falando isso, que nós sejamos cada vez mais felizes com a presença de vocês e com o trabalho de vocês. Fazendo só um adendo do que você falou, Márcia, eu atendi uma paciente tem umas 2 semanas que ela vê a carga, né? O marido estava desempregado, já há 2 anos, ela estava praticamente sustentando a família, ela tem uma endometriose avançada. E ela estava com alguns problemas e já no limite. Então, assim, esse tipo de paciente, né, as mulheres realmente são, imagina, ela com uma doença dessa que gera dor, ela não sabe exatamente, logicamente que ela está com uma equipe adequada, mas sempre a dúvida do paciente, né, com relação à cirurgia, ao medo. Então, isso tudo faz parte, e passando por esses problemas familiares, emocionais, financeiros, né? Então, assim, é uma sobrecarga muito grande, né? É isso. Então, muito obrigado por poderem fazer mais mulheres felizes e mulheres mais bem informadas, né? Pessoas mais bem informadas. É isso. E eu quero agradecer a doutora Márcia por poder estar sempre participando das mesas que ela traz aqui para vocês, porque é um aprendizado que a gente nunca vai esquecer. Como dizem, né? O saber não ocupa lugar. É que a Vitória falou que a gente tinha que sentar aqui porque o podcast era meu. E aí eu disse pra ela que não, o podcast é nosso, meu e dela. Não, é seu.